Bom dia, amigos, irmãos aqui da igreja. Bom dia também aos que nos acompanham pelas redes sociais da Igreja das Mangueiras, IASD Mangueiras. É uma alegria poder compartilhar com vocês esse momento em que nós podemos louvar nosso Deus, encontrar aqui os amigos e reavivar a nossa esperança. Nós teremos hoje a alegria de ter como nosso pregador, pastor Antônio Tavella. É o nosso pastor dos mais de 500 funcionários da CPB. Mas antes de vir para cá, e ele veio recentemente, ele foi professor de teologia e coordenador de desenvolvimento espiritual do IAP, que é o Instituto Adventista Paranaense, fica ali pertinho de Maringá, né? E hoje abriga ali um dos cursos de teologia do Seminário Latino-Americano de Teologia. Pastor, obrigado por aceitar o nosso convite, de estar aqui nesta manhã. Logo mais o pastor terá aí o tempo dele e nós teremos a alegria de ouvi-lo pregar. Quero cumprimentar os irmãos, desejando-lhes um feliz sábado, aos irmãos que estão aqui presencialmente, aos irmãos que estão conosco pela internet. Que esse momento que nós estaremos estudando a palavra de Deus seja um momento muito especial para a nossa vida espiritual, para o nosso entendimento daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida e, acima de tudo, o conhecimento de quem é o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no Evangelho de Lucas. O relógio está bem na minha frente ali, e eu tenho a sensação que eu já estou correndo contra o tempo. Então quero ser bem objetivo. Antes de ler o texto, quero dizer que é uma alegria muito grande poder estar aqui hoje de manhã. É o primeiro sábado que eu tenho o privilégio de pregar aqui na Igreja das Mangueiras. E hoje eu estou acompanhado aqui da minha esposa, da minha filha e do meu filho. E tem um que é casado, que está lá no Paraná, e está seguindo a vida dele lá. Mas esse aqui é a família com quem eu moro aqui. Vocês podem ficar em pé? Um segundinho, por favor. Está ali a Eliane, a Carol e o Felipe. O Felipe é o meu nenê, que já tem 24 anos. Aí o do meio é o Gabriel, que tem 25. E a Carol tem 26, vai fazer 27. Sim, uma escadinha. Bem pertinho do outro. E ali tem um pouco mais de 30 e a minha esposa, já estamos casados há um bom tempo também. Que bom que vocês estão aqui. E outra família que eu fico muito feliz de ver aqui é a família do João, a Ana e o Estevão. Que bom que vocês estão aqui. Começamos a semana com o coração apertado e a igreja continua orando por vocês, e que alegria para nós podermos receber vocês aqui na igreja, para vocês continuarem recebendo o abraço da igreja, e a jornada segue adiante, pela graça de Deus, com fé, com a mesma fé e a esperança com que vocês atravessaram os dias mais difíceis, a gente se apegando nas mãos de Jesus. Eu tinha visto o Estevão, onde é que... está ali atrás, beleza, grande Estevão, está ali. Antes de nós lermos o texto, podemos fazer mais uma oração? Eu sei que nós já oramos aqui várias vezes. Você que está com a Bíblia nas suas mãos, você não sabe o que eu vou pregar, eu também não sei exatamente quais são as suas necessidades, mas o Pai do céu sabe todas as coisas. E é uma coisa tão gostosa quando a gente vai à igreja, a gente sai com aquela sensação: o Pai do céu mandou um recadinho para mim. Ele, conhecendo a minha necessidade, hoje Ele falou o meu coração. Eu espero que seja a sua experiência ao estudarmos a palavra nesta manhã. Podemos orar mais uma vez? Eu quero dar a você 30 segundinhos para você fazer a sua oração. Pedir para o Pai do céu encher teu coração de paz, e que a tua mente, o teu coração estejam aqui, para nós estudarmos a Bíblia juntos. Depois de 30 segundinhos eu faço uma oração aqui da frente. Oremos. Pai do céu, nosso Deus, que privilégio nós estarmos nesta casa de oração, em circunstâncias tão favoráveis, tão maravilhosas, para que a gente possa estudar a Tua palavra na Tua presença, Pai. E ao abrirmos o Evangelho de Lucas,
te pedimos que pela atuação do Espírito Santo, nós tenhamos o entendimento da mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Abençoa aqueles que estão acompanhando de casa, pela internet, abençoa a nossa família, onde quer que eles estejam. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero ler com os irmãos os primeiros 4 versos. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. Acompanha aí com atenção na Bíblia, porque eu já posso te adiantar que o ponto final é no final do verso 4. Então a gente tem que prestar bastante atenção para entender o que Lucas está dizendo aqui. E ele disse o seguinte: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram aqueles que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Entenderam? Se você entendeu, você é uma pessoa de uma capacidade muito boa, porque é uma frase, é um parágrafo inteiro. Eu estou vendo aqui alguns editores da Casa Publicadora, a gente tem uma regrinha que facilita para a gente ser mais compreensível, né? Use bastante ponto final. Eu vou meio que parafrasear o que Lucas disse aqui. Ele está resumindo da seguinte maneira: excelentíssimo Teófilo, eu estou escrevendo a história de Jesus para você. Eu fiz uma pesquisa muito grande, ouvi várias testemunhas e resolvi colocar em ordem a história de Jesus. E o meu grande objetivo com isto é, agora eu vou ler o verso 4 de novo, é que você tenha plena certeza das verdades das quais você foi instruído. Que você tenha plena certeza a respeito da salvação em Jesus Cristo que você aceitou. Então agora é para fortalecer a sua fé. Então fiz a pesquisa, vou te contar a história de Jesus. Irmãos, Lucas é um dos 4 evangelistas, a gente usa essa expressão, um dos autores dos 4 evangelhos. Ele tem algumas peculiaridades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a gente tirar algumas lições daqui. Mas algumas perguntas antes de responder essas questões. A primeira delas: por que, para que 4 evangelhos? Segunda pergunta: o que significa a palavra evangelho? A gente fala, né, tanto evangelho, evangelho, evangelho. O que significa a palavra evangelho? É uma versão portuguesa da palavra grega. Qual o significado disto? Para quem Lucas escreveu? Essa é outra pergunta muito importante. Aí, antes que alguém diga, escreveu para Teófilo, está aqui, já fez a dedicatória ali no começo. Verdade. Ele escreveu isso, essa história direcionada a um estrangeiro chamado Teófilo. Mas ele tinha em mente um outro grupo grande. Quem eram essas pessoas que ele queria alcançar com a narração da história de Jesus? Outra coisa, por que ele dependeu de testemunhas oculares e ministros da palavra? Ele não era discípulo de Jesus? Então vamos lá. 4 evangelhos. Quais são os 4 evangelhos, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Desses 4, 2 foram testemunhas, eles andaram com Jesus, faziam parte daquele grupo dos 12. Quem eram? Mateus foi discípulo de Jesus? Foi. Mateus era um cobrador de impostos. Jesus chegou diante dele e falou assim: Levi, Mateus, eu estou te chamando para ser meu discípulo. A Bíblia diz que ele, largando tudo, foi atrás de Jesus. Essa história é impactante. Mateus era um funcionário do Império Romano, estava com a vida feita, largou tudo e foi atrás de Jesus. Mateus foi um dos 2 discípulos. Marcos foi discípulo de Jesus? Andou ali nos 12? Sim ou não? Não, Marcos não era. Mas tem uma coisa muito interessante. Acredita-se, a gente não tem nenhum lugar da Bíblia dizendo foi este o primeiro dos evangelistas a escrever, mas com base numa série de estudos históricos, etc., a gente chegou à conclusão: Marcos foi o primeiro a escrever.
E ele escreveu, mesmo não tendo sido discípulo de Jesus, ele escreveu da perspectiva de Pedro. Pedro era discípulo de Jesus. E num determinado momento da jornada ministerial, missionária de Pedro, Marcos passou a acompanhá-lo e, ouvindo de Pedro, foi lá e escreveu. Possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito. João foi discípulo de Jesus? Sim ou não? Sim, claro que foi. Então, dos 4, nós já descobrimos os 2 que foram discípulos de Jesus, Mateus e João. Lucas não foi. Lucas era um estrangeiro. E ele se converteu pelo trabalho do apóstolo Paulo e tornou-se missionário junto com o apóstolo Paulo. E seguiu o apóstolo Paulo até o final da jornada dele. Por sinal, a última carta do apóstolo Paulo, quando ele escreveu para Timóteo, estava preso lá em Roma, esperando, na segunda prisão, esperando a execução, ele falou assim, todo mundo foi embora, só Lucas, o médico amado, ficou comigo. Lucas era médico, e foi aquele que ficou do lado de Paulo, lá no finalzinho. Uma outra característica de Lucas muito interessante, todos os profetas que contribuíram escrevendo livros da Bíblia eram do povo de Israel. O primeiro a escrever livros para a Bíblia foi Moisés, era do povo de Israel. O último a escrever foi João, o Evangelho de João foi o último livro a ser escrito. João era do povo de Israel. Existe um único profeta que não era do povo de Israel, e ele escreveu 2 livros. Bom, fica fácil responder quem? Quem? O único autor da Bíblia que não era do povo de Israel. Era um estrangeiro. Pode colar. Quem? Lucas. Lucas era um estrangeiro, se converteu, e ele fez a pesquisa e, dirigido pelo Espírito Santo, escreveu. Qual foi o outro livro que ele escreveu mesmo? O livro de Atos. Então já vou deixar aqui a minha primeira tarefinha de casa para vocês. Se faz tempo que você não lê um evangelho, quero propor hoje para você ler o evangelho de Lucas. E vou apresentar algumas boas razões para isto. E na sequência, como se fosse o segundo capítulo da história, ler o livro de Atos. Lucas começou escrevendo a história de Jesus, e aí no livro de Atos, lá no comecinho, vai estar a dedicatória para Teófilo de novo. Olha, Teófilo, eu já te contei a história de Jesus, agora eu vou te contar a história de como os discípulos, como os apóstolos estabeleceram a igreja que Jesus fundou. Lá vai escrever o livro de Atos. Para que 4 evangelhos, irmãos? Você já parou para pensar? Então, vamos lá, vou começar pela resposta mais importante. Tem mais de uma razão, mas vou começar aqui apresentando a mais importante. Irmãos, se você tivesse que escolher o centro da Bíblia, o centro da Bíblia é só abrir a Bíblia no meio e vai cair no livro de Salmos. Essa é uma forma de você escolher o centro da Bíblia. Mas eu quero dizer assim, não o centro físico da Bíblia. Se você tiver que escolher o centro da mensagem da Bíblia, o centro da mensagem da Bíblia são os evangelhos, a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Esse é o centro da Bíblia. As profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus. As profecias que ainda estão para se cumprir apontam para Jesus, vindo nas nuvens dos céus para buscar os seus filhos. O protagonista da Bíblia, lá desde o livro de Gênesis, quando um cordeiro foi morto, para que Deus fizesse vestes para Adão e Eva, para cobrir a nudez de Adão e Eva. O protagonista da Bíblia, desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, é Jesus Cristo. A pessoa e os ensinos de Jesus são o centro da Bíblia. Tá, pastor, mas e o livro de Daniel e Apocalipse? Maravilhosos. O livro de Daniel e Apocalipse, eles são maravilhosos. E eles apontam para Jesus, são livros proféticos, mas o centro está aqui, a vida e os ensinos de Jesus nos evangelhos. Está aí o livro de Gênesis, espetacular, a gente não pode tirar da Bíblia o livro de Gênesis, mas o centro da Bíblia são os evangelhos. Tá, pastor, por que você está dizendo isso? Porque, meus irmãos, o dia que você encontrar uma pessoa dizendo assim,
Eu tenho vontade de ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Por onde que eu começo? Não, isso aqui não é uma lei, isso aqui não é uma regra. Quero propor para vocês. Diga para quem vai começar a ler a Bíblia, comece pelo centro da Bíblia, a vida e os ensinos de Jesus. E aí, para ajudar, agora estou dando a dica para todo mundo, tá? Para ajudar, pegue uma versão da Bíblia em que a comunicação seja melhor. Pastor, você está desmerecendo a Bíblia? De forma alguma, louvado seja Deus que a gente tem a Bíblia aqui. Mas pegar uma versão, para quem está começando, que seja numa linguagem mais acessível. Pode ser na linguagem de hoje? Pode. Se alguém leu Lucas 1 até o 4 na linguagem de hoje, sabe que, ufa, que leve que foi para entender. Pode ser aquela nova versão transformadora? Pode. Pastor, e essa versão agora, Nova Almeida atualizada? Excelente. Basicamente o que mudou na Nova Almeida é que a conjugação não está na segunda pessoa, não é tu, não é tu vais, vós sois, está na terceira pessoa, você. Vocês são o sal da terra. Olha aqui, uma mudança tão pequena que já ajuda na compreensão. Eu quero resumir o conselho da seguinte maneira: quando alguém for começar a ler a Bíblia, entregue uma Bíblia para ela numa versão mais acessível, numa linguagem mais acessível, e diga para ela começar pelos evangelhos. Entregue a Bíblia inteira, mas diga para ela começar pelos evangelhos. Pastor, eu estou na igreja há 15 anos, nunca li a Bíblia inteira. Devo começar pelos evangelhos? Comece pelos evangelhos. Pastor, eu quero fazer o ano bíblico, não devo começar por Gênesis? Comece pelos evangelhos, comece pelo começo. O começo é a pessoa, a vida e os ensinos de Jesus Cristo. Ponto. Por que 4 evangelhos? Porque cada um deles tinha um público em mente. Era da perspectiva de um autor diferente e para um público específico. Eu não vou falar dos 4, mas só a título de comparação. Mateus escreveu para o seu povo. Ele era judeu. E a preocupação dele ao escrever a história de Jesus era dizer: Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O povo judeu tinha a Bíblia, o Antigo Testamento nas mãos, sabiam livros inteiros de cor. E agora vem Mateus insistentemente dizendo: esse Jesus que vocês mataram é o Messias prometido no Antigo Testamento. Assim como o profeta tal falou. Você pega o livro de Mateus, o tempo inteiro ele está dizendo: assim como disse o profeta tal, assim como disse o profeta tal, porque ele está escrevendo para o povo judeu que conhecia a Bíblia. Lucas escreveu para um outro grupo de pessoas. A Bíblia basicamente divide as pessoas em 2 grupos: povo de Israel, que aí no Novo Testamento são judeus, e os estrangeiros. Alguém se lembra qual é o termo, qual é o adjetivo que se usa para se referir aos estrangeiros? Gentios. Quem eram os gentios? Os estrangeiros, aqueles que não eram do povo de Israel. Lucas era um estrangeiro, e agora ele está contando da história de Jesus, pensando: vou falar de Jesus, meu Salvador, para aqueles que são estrangeiros. Ele não tem preocupação de ficar mencionando os profetas do Antigo Testamento, ainda que o Jesus do Evangelho de Lucas é o cumprimento da profecia, mas ele quer apresentar Jesus, um Salvador, para todos. Eu trouxe aqui, irmãos, muito rapidamente, fechando essa introdução aqui, eu trouxe aqui muito rapidamente uma coisa que eu considero muito interessante. São 4 evangelhos. Alguns estudiosos se deram o trabalho de harmonizar essas 4 narrativas. E o nome desse trabalho é A Harmonia dos Evangelhos. Basicamente, é uma tentativa de mesclar ou harmonizar os 4 evangelhos do Novo Testamento numa única narrativa. Então eles pegaram, isto aqui é só Mateus que conta. Isto aqui é só Lucas que conta. Isso aqui é só João. Vamos juntar e vamos colocar tudo aqui para ver como é que fica. Algumas conclusões do trabalho deles. A vida de Jesus, ela pode ser dividida nos evangelhos em 179 eventos. Pastor, o que seriam os eventos?
Olhando aí para a Bíblia, você vai encontrar, por exemplo, aqui na minha Bíblia está dizendo, Maria visita Isabel. Isso aqui foi um evento. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Esse é um evento. Jesus ressuscita Lázaro. Juntando tudo que os 4 evangelistas contaram, 179 eventos. Alguns poucos desses eventos são mencionados nos 4 evangelhos. Eu peguei aqui um exemplo. A entrada triunfal de Jesus, e tinha um objetivo especial, Jesus chegando em Jerusalém, sendo recebido como rei, ele que se escondia, não queria ser entronizado e tal, agora ele aceita, porque o ponto alto da jornada de Jesus é a cruz, e agora ele está indo para Jerusalém, para a cruz, e aceita ser recebido como rei, ao chegar em Jerusalém. Mas pensando em peculiaridades do Evangelho de Lucas, olha que coisa interessante. Dos 179, Lucas relata 120, sendo que desses 120 eventos, 43 só ele conta. São eventos, relatos exclusivos. Vou dar uma história aqui muito famosa. Filho pródigo. A história do filho pródigo. Poxa vida, uma história tão conhecida. Só Lucas conta essa história. Que coisa interessante, depois vocês vão saber por quê. Das 40 parábolas, Lucas relata 26. Dos 35 milagres, Lucas relata 20. Conclusão, Lucas está em primeiro lugar em extensão, em abrangência, em singularidade e no número de milagres e parábolas relatados. Paro aqui a minha propaganda do Evangelho de Lucas. Resumindo tudo que eu falei, leiam o Evangelho de Lucas. Leiam todos os Evangelhos, mas começa aí, de repente, né? Pode começar pelo Evangelho de Lucas. Por que que Lucas é tão especial? Eu coloco aqui num único slide a principal razão. Lucas, ele escreveu a vida de Jesus com uma intencionalidade muito grande, de valorizar intencionalmente esses grupos que estão aqui. Quando você lê a vida de Jesus no Evangelho de Lucas, você vê que Jesus era apaixonado pelos pobres. Jesus amava pobre. Olha, quando eu digo isto, eu quero dizer para vocês que eu aprendo muito sobre Jesus, e eu aprendo muito sobre o que Ele espera de mim. Eu vou repetir, Jesus amava o pobre. Sabe por que isso era tão importante? Porque os pobres, eles eram desprezados. Grande novidade, pobre não é desprezado hoje? Mas por que no contexto espiritual Lucas faz questão de dizer que Jesus valorizava e amava o pobre? Porque havia uma interpretação espiritual de que o pobre era alguém destituído da bênção de Deus, não só a bênção de prosperidade financeira, mas era destituído da bênção espiritual de Deus não ama, esse camarada deve ser muito pecador, sei lá, tantas interpretações. Pois agora vem Lucas para dizer, nada disso, aos olhos de Deus, o pobre é especial. E agora eu quero perguntar para vocês, vocês acham que Deus ama mais o rico ou o pobre? Quando você olha e vê o ministério de Jesus, Jesus amava mais o rico ou o pobre? Um dia eu estava pregando sobre isso, e uma menina sentada mais ou menos aqui assim, nessa direção, ela ficou muito entusiasmada de ouvir eu dizendo que Jesus amava o pobre. E a hora que eu fiz a pergunta, vocês acham que Deus valoriza mais o rico ou o pobre? Ela falou com veemência, é o pobre! Mas hoje eu quero perguntar para vocês de novo, Jesus amava, ama e valoriza mais o rico ou o pobre? Os dois! Tivemos mais uma resposta entusiasmada aqui. O pobre também, com o mesmo amor e o mesmo carinho que Jesus recebia um pobre, miserável, Jesus recebia Nicodemos, um doutor da lei, um camarada distinto da sociedade, José de Arimateia, seja lá, todos os outros ricos com os quais Jesus teve contato. Sabe por quê? Agora olhem aqui para mim, irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante.
Ainda que você possa ter ouvido em alguma outra igreja por aí, ou de repente ouvido algum outro discurso, em que as pessoas atribuem a bênção de Deus, o amor de Deus, a prosperidade material, a palavra de Deus diz que Jesus era pobre, Ele próprio era pobre. Irmãos, maravilha das maravilhas, Jesus é Deus, Ele deixou a glória, deixou o céu, que não tem nem como a gente descrever, e Ele veio a esse mundo, Ele nasceu numa estrebaria. A gente chega no Natal, a gente vê aquela coisa tudo bonitinho ali e tal, irmãos, no meio de bicho, estava cheio de estrume aquela estrebaria, porque o lugar que quem já morou na roça aqui sabe o que eu quero dizer, onde você guarda animal, fica cheio de estrume, de esterco. Jesus nasceu ali. O primeiro berço de Jesus foi um coxo, que a gente chama de manjedoura na Bíblia. Aí José teve que fugir para o Egito, o anjo falou, José, pega esse menino, vão embora para o Egito. Jesus foi lá para o Egito, quando ele voltou, ele foi morar na cidade de Nazaré, uma cidadezinha insignificante, e Jesus foi pobre, trabalhou no braço, como era muito comum naquela época, era carpinteiro. Às vezes eu vejo algumas imagens de Jesus assim, dá a impressão que a mão dele é uma luvinha assim, sabe? Jesus tinha a mão de camarada que trabalhava no pesado, ele viajava debaixo do sol, camarada bronzeado, forte, e as pessoas olhavam para ele. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela tem um texto que é muito impressionante, ela diz que Jesus tinha um porte, de uma dignidade, que impactava as pessoas, mas todo mundo olhava para ele e percebia, está aqui um homem da pobreza, e ele não se sentia diminuído em absolutamente nada, porque ele sabia quem ele era, Filho de Deus, Deus encarnado e pobre. A segunda razão pela qual ele tratava tão bem o pobre, é porque irmão, se você gravar essa frase, você vai entender o restante do que eu tenho para falar. Não é o que a pessoa tem que define o seu valor, não é a posse da pessoa, o patrimônio que ela tem, a sua posição socioeconômica ou cultural, que define quem ela é aos olhos de Deus. Não é mais nem menos, por ter ou não ter. Você diz amém? Esse amém, poxa vida, se eu estivesse pregando na igreja, com todo respeito, se eu estivesse pregando numa igreja que valoriza tanto a teologia da prosperidade, eu ia ser apedrejado, se eu falando isto. Mas aqui, para vocês que conhecem a palavra de Deus, e que aceitam a descrição de Jesus como está na Bíblia, Jesus disse, a raposa tem o covil, o passarinho tem ninho, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Falou isso para um camarada, falou assim, Senhor, deixa eu te seguir. Era a descrição de ser pobre. Mas eu queria repetir a pergunta, se para Jesus, não é o que a pessoa tem, ou deixa de ter, que estabelece o seu valor, Jesus amava mais o rico ou o pobre? Os dois, igualmente. Obrigado pela ajuda dos meus amigos que estão prestando atenção aqui no meu discurso em favor do pobre. Aprendo muito sobre Jesus. O que eu aprendo sobre mim agora? O que eu posso aprender sobre mim? Esta igreja, eu considero que é uma das igrejas mais bonitas aqui de Tatuí, super bem localizada, bonitona, mármore aqui na frente e tudo. Primeira vez que eu vi aqui, eu olhei esse povo granfino aqui dentro da igreja, e como a gente diz lá no Rio Grande do Sul, está ali o Wilson e a Lisa, que são lá do Rio Grande do Sul, eu já sou mais da chinelagem. Você conhece essa expressão, chinelagem? Lá no Rio Grande do Sul a gente conhece. Aí cheguei, puxa vida, olha aqui, irmãos, eu fui muito bem recebido.
Mas eu queria perguntar para você se você concorda com o seguinte discurso. Uma vez eu estava numa igreja, não vou dizer onde, uma cidade grande, uma igrejona bonita, igual essa. Coincidentemente, o tema da lição da escola sabatina era humildade. E uma irmã, fazia parte dos fundadores da igreja, ela disse assim: irmãos, humildade, isso é uma virtude do reino de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, essa igreja está aqui no centro, essa igreja bonita, essa igreja aqui é para a gente receber algumas pessoas de forma especial. Então eu quero dizer para vocês, se chegar aqui um médico, como que a gente vai receber? Não é do mesmo jeito que a gente recebe uma pessoa que vem de bicicleta. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada aí. Irmãos, até hoje eu me arrependo, me faltou coragem. Eu tinha que ter dado um pulo, falei assim, irmã, o que é isso? Mas eu fiquei quieto, só saí pensando, que pena, que tristeza. Será que essa igreja vai receber um médico distinto aqui, melhor do que o chinelão que chegar a pé ou de bicicleta? Eu aprendo muito sobre Jesus e eu aprendo muito sobre a igreja, o que Ele espera de mim. E agora eu tenho que perguntar para vocês, todo mundo aqui é bem recebido? Não precisa responder. No meu otimismo, eu quero dizer que eu imagino todos sendo tão bem recebidos quanto eu. E não importa se é rico ou se é pobre, porque é assim que Jesus receberia. Alguém pode dizer amém? Poxa vida, glória a Deus, vai ter tanto pobre lá no céu, que se você não gostar de pobre, não vai ter lugar para você lá em cima. E Jesus vai estar feliz da vida, recebendo ricos e pobres. Um outro grupo que Jesus valorizava demais, e Lucas faz questão de enfatizar, mulheres. Gente, antes que alguém diga, não é o tema de hoje, tá? Não é um assunto aqui da nossa conversa, eu posso voltar outro dia, mesmo não sendo mulher, porque agora tem aquela história do lugar de fala. Pastor, você é homem? Sou homem, então não vem falar de mulher. Porque se você fosse mulher, você poderia falar. Mas como pastor, e eu considero que eu conheço um pouco da Bíblia, eu quero falar agora. Eu tenho visto muitas pessoas dizendo assim, para a gente valorizar a mulher como ela merece, a gente tem que rasgar a Bíblia. Porque a Bíblia, ela é construída numa narrativa machista, patriarcal, de dominância, de exploração da mulher. Então não dá. Para valorizar a mulher não dá para seguir a Bíblia. E olha que eu já vi gente graúda, gente estudada falando isto. Poxa vida, eu falei, que Bíblia que essa pessoa está lendo? Porque quando a gente conhece um pouquinho do contexto, a época que os evangelhos foram escritos, por exemplo, a gente olha como era o mundo, como era o Império Romano, irmãos. Quando Jesus Cristo veio aqui, como que a mulher era tratada? Então vou adiantar aqui para vocês. Eu sei que é muito pesado dizer isso, mas a mulher era uma posse. O dono fazia o que queria. Assim como ele podia fazer com o escravo, assim como ele podia fazer com a criança, assim como ele podia fazer com o animal. Ninguém era julgado ou condenado porque matava uma criança, se fosse dele. Era criança. Ninguém pegava a cadeia porque matou uma criança, sendo dele. Na época de Jesus ainda havia sacrifício de crianças, em adoração a alguns ídolos, a alguns deuses. Ia lá, o pai sacrificava o próprio filho. Qual era o crime? É uma criança. E o camarada que matasse a própria mulher, ele era o dono. Pois vem um tal de Jesus Cristo, e ele põe a mulher lá em cima. É por isso que eu não entendo quando alguém fala assim, não, para valorizar a mulher tem que rasgar a Bíblia. O cristianismo foi revolucionário para valorizar a mulher. Mas isso não é novidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele simplesmente ecoou, Ele praticou aquilo que já estava determinado lá na criação. O dia que você quiser ter uma ideia, mulheres, vocês que estão aqui, até porque, quando eu digo assim que a narrativa, a gente não consegue entender até onde vai a tal da narrativa, mas assim, essa história de dizer que Deus, coloca Deus no masculino, está vendo como que a Bíblia é patriarcal, é machista?
Mas eu acho muito interessante Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem. E aí lá no livro de Gênesis conclui dizendo o seguinte: macho e fêmea os criou. Quem foi criado à imagem de Deus, o homem ou a mulher? Vou repetir: quem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, o homem ou a mulher? Os dois. É verdade que dizem por aí, bom, eu ia dizer por que Deus criou o homem primeiro, depois a mulher. Existem algumas teorias. A teoria das mulheres, me permitam, mesmo sendo homem, eu vou reproduzir, que Deus fez primeiro o rascunho e depois a obra-prima. Amém, dizem, né? E sabe o que é interessante? Os homens nem discordam. Eles falam assim: como o Pai do céu foi maravilhoso. Eva, um presente maravilhoso. A versão masculina diz que Deus fez primeiro Adão e depois Eva, porque senão ia ter muito palpite. Então, para Deus não correr o risco, ele falou assim: não, vou fazer o homem primeiro, depois faz a mulher. E aí ele teve autonomia total para fazer, né? Irmãos, homem e mulher, macho e fêmea. E o que é interessante, o relato da criação dizendo que fez da costela. E a senhora White, ela faz um comentário sobre isto, dizendo que Deus não fez nem de um osso do pé, nem de um osso da cabeça. Do pé, para não dizer que a mulher era inferior, nem da cabeça para dizer que a mulher era superior. E aí a expressão que está lá no original, Deus dizendo: vou fazer para ele uma companheira que lhe seja compatível. Alguém para olhar nos olhos dele e ele poder dizer: ela é como eu. Por sinal, foi essa a declaração de Adão. Quando ele viu Eva, ele deve ter dado um suspiro: uau! E aí falou: aqui está aquela que é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela é como eu. Deus criou homem e mulher iguais, no valor, mas completamente diferentes um do outro. Alguém tem dúvida de que o homem e a mulher são diferentes? Amém. E eu quero dizer para vocês: macho e fêmea os criou, completamente diferentes um do outro, mas com o mesmo valor. Se alguém tem dúvida, se case, você vai descobrir o que eu quero dizer. Fisicamente, emocionalmente, eu estou casado, vai fazer 28 anos com a Ali. Quando eu acho que eu já sei quem é a minha mulher, ela muda de ideia, aí eu tenho que começar tudo de novo. Cabeça de uma mulher, mulher é diferente. E Deus, na sua infinita sabedoria, Deus não erra. Deus não erra. E eu fico impressionado quando eu vejo pessoas pegando a Bíblia e querendo desmerecer essa característica maravilhosa da criação. Homem e mulher têm o mesmo valor, mas são completamente diferentes. Igual. Não é. Homem e a mulher são diferentes. Glória a Deus por isso, diga-se de passagem. Pastor, por que você está dizendo que Lucas valorizava tanto as mulheres? É no Evangelho de Lucas que a gente encontra algumas histórias em que Jesus ele dá atenção especial para as mulheres. É no Evangelho de Lucas, só no Evangelho de Lucas que a gente encontra a história de Maria e Marta. Maria e Marta tinham um irmão muito famoso. Como que era o nome do irmão delas? Lázaro. Mas quando você vai lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o finalzinho do capítulo disse: Jesus, indo para Betânia, foi ficar na casa de Marta e Maria. Nem menciona Lázaro. Quando o anjo vem para dizer: vai nascer um menino, Mateus diz que o anjo apareceu para José, Lucas diz que o anjo apareceu para Maria. Eu quero perguntar para vocês, qual dos dois estava certo? O anjo Gabriel apareceu para José ou para Maria? Apareceu para os dois, mas Mateus apresentou a história de uma perspectiva, Lucas de outra, valorizando Maria. Irmãos, Maria é muito valorizada no Evangelho de Lucas, porque é uma mulher. A viúva de Naim, o único evangelista que conta a história de uma viúva que perdeu seu único filho, e agora vem Jesus e ressuscita o menino. Lucas é um evangelho onde Jesus valoriza a mulher, valoriza o estrangeiro. Só Lucas conta a história do bom samaritano.
O samaritano era um estrangeiro. E agora Jesus está dizendo, passou por ali o sacerdote, que era um religioso, o levita, que era um doutor da lei, era um padre, um pastor, se a gente quiser considerar dessa maneira, e veio o estrangeiro e usou de misericórdia com aquele homem. Lucas valoriza muito o estrangeiro. E os cobradores de impostos? E os pecadores? Eu estou indo para a parte final do sermão, eu quero convidá-los a abrir a Bíblia, Lucas capítulo 15. Nós vamos encerrar lendo 2 pequenos textos aqui. O primeiro, Lucas capítulo 15, versos 1 e 2. Eu leio aqui na minha Bíblia. Esse capítulo é muito conhecido por causa das 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho perdido. Pródigo não é sinônimo de... Pródigo é gastão, é mão aberta, pegou a herança e torrou tudo, isso significa pródigo. Mas, seguindo a ordem aqui, tinha 2 filhos, no final das contas, a gente acaba descobrindo que os 2 estavam perdidos, mas esse aqui, que é o protagonista, ele estava perdido e foi achado. Mas aqui está, Lucas capítulo 1, versos 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os cobradores de impostos, que eram chamados de publicanos, e os pecadores para o ouvir. E murmuravam os líderes religiosos, os fariseus e os escribas, dizendo: este tal de Jesus, ele diz que é filho de Deus, mas ele recebe pecadores e come com eles. Aqui, nesta acusação terrível, nós temos um dos maiores elogios que poderiam ser feitos a Jesus. Qual era a acusação? A acusação era dos santos dizendo: Jesus não é filho de Deus coisa nenhuma. Se ele fosse filho de Deus mesmo, com quem que ele andaria? Ele andaria conosco. Nós somos santos, nós somos líderes religiosos, nós só vamos para a igreja de paletó e gravata, e a gente é do bem, e Jesus não anda conosco, significa ele não é dos nossos, ele não é de Jesus, ele não é de Deus coisa nenhuma. E agora vem a acusação: além de não andar com os santos, estou sendo irônico aqui, ele ainda anda no meio da escória, da chinelagem espiritual, com cobradores de impostos e com pecadores. A Bíblia diz que todos são pecadores, mas esse contexto aqui são os pecadores sociais. Quem seriam os pecadores sociais dos nossos dias? Não precisa responder, que de uma certa forma a gente já sabe. Conheço fulano de tal, é um perdido, esse era o pecador daquela época. Conheço a fulana de tal, pensa numa mulher de vida torta, perdida. Essa era a pecadora desse contexto social aqui. Pois agora vem a acusação: Jesus, ele anda no meio dos pecadores, ele recebe os pecadores e ainda vai comer com eles. O comer com tinha um significado muito forte. Eram as pessoas que se identificavam, que se igualavam, é que comiam juntas. Se Jesus está comendo com os pecadores, com os cobradores de impostos, a mensagem é: ele é um deles, ele não é filho de Deus. Jesus era pecador? Sim ou não? Não. Ele ia ao encontro dos pecadores? Jesus andava com pecadores? Sim ou não? Comia com eles? Mas você não faz isso, né? Você não, você é crente não faz isso não. Ou você é que faz? Agora começou a complicar. E aquele versinho da Bíblia: diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. Como é que fica? Bom, primeira coisa que a gente precisa descobrir. Eu não sei se vocês sabem onde é que está escrito esse versinho. Não está escrito na Bíblia. Todo mundo aposta. Tem alguns versos da Bíblia que nunca foram colocados na Bíblia. Um deles é esse. Tem um outro, muito famoso: aqui se faz, aqui se paga, disse Jesus. Eu li os evangelhos algumas vezes, nunca vi Jesus dizendo isso, mas dizem que está escrito na Bíblia. Você já leu? Aqui se faz, aqui se paga. Mas, para dar uma desculpa, eu quero dizer para vocês, tem alguns versos muito parecidos. Quando Jesus disse, o apóstolo Paulo, perdão: não se engane, aquilo que o ser humano semear, vai colher. É quase aqui se faz, aqui se paga, mas não é.
E quando o apóstolo Paulo escreveu, não vos enganeis, as más companhias, no original está escrito, as más conversações, algumas versões traduziram como as más companhias, não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. É quase dizer, diga-me com quem tu andas, que eu direi com quem tu és. Quem é crente, quem é de Jesus, pode ir ao encontro dos pecadores, irmãos? Pode ou não? Deve. Vou repetir. Fizeram uma pesquisa uma vez na igreja para descobrir quem é que batiza mais. Quem está pouco tempo na igreja ou quem está muito tempo na igreja? Adivinha? Quem está pouco tempo na igreja. E a razão é óbvia. Quem está vindo para a igreja é mais missionário do que quem está... Não é essa a razão óbvia. Quem está vindo para a igreja ainda tem muito vínculo com a chinelagem. Ele ainda joga bola com os colegas do trabalho, que não são de Jesus coisa nenhuma. E os caras ainda falam palavrão. E termina o jogo, ainda vão tomar umas biritas. E ele está vindo para a igreja, não fez amizade com os crentes, não tem onde jogar bola, continua jogando bola com aquela... E agora? E agora ele, convertido, transformado, leva uma canelada e não reage. Convertido, transformado, não deveria reagir. Se bem que o Pai do Céu é tão misericordioso que quando a gente reage, ele ainda perdoa, né? E aí ele olha e fala assim, meu Pai do céu, o que está acontecendo com esse fulano? Isso aqui era um monstro jogando bola. Cara, você está tão diferente, o que aconteceu? Jesus me transformou. E aí pelo testemunho dele, me fala mais desse Jesus, ele vem. Mas quem é crente há muito tempo, vai jogar bola só com crente. Afinal de contas, os crentes não dão canelada, não brigam, né, pastor Wilson? Não fica brigando. Estou falando pastor Wilson porque a gente joga bola há bastante tempo junto. Mas eu vou evangelizar o crente jogando bola, aí fica mais difícil. Irmãos, um dia eu me dei conta que trabalhando como pastor, eu tinha pouquíssimo contato com quem não era da igreja. Eu falei, não, eu tenho que ir. Eu sou um discípulo de Jesus Cristo, eu sou um seguidor de Jesus Cristo, e você também. Eu devo intencionalmente ir ao encontro das pessoas. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer para vocês que um grande desafio que nós temos aqui, em Tatuí, de forma especial, é que tem muito crente aqui em Tatuí. Eu não imaginava que eu ia chegar aqui e ia ter tanta igreja adventista na mesma cidade. Se duvidar, você nem lembra a última vez que você esteve em contato com alguém que não fosse da igreja. Você nem lembra qual foi a última vez que você trouxe alguém que não é da igreja na tua casa. E a pessoa ainda perguntou assim, vai ter cerveja? Não vai. Posso levar? Não traz, eu vou arrumar uma sem álcool para você. Sei lá o que você falou para a pessoa, mas e aí? Percebeu o que eu quis dizer? E quem trabalha na CPB, que é o meu caso, eu não sei se enche os dedos de uma mão, os que não são adventistas. Ô João, você tem algum colega não adventista lá na impressão? Não tem, só tem crente lá com o João. E o pastor Michelson, tem algum não adventista lá na redação? Só crente lá. Aí o pastor Michelson tem a intencionalidade, eu irei ao encontro de pessoas. Vou fazer igual Jesus. O João tem que dizer, eu irei ao encontro de pessoas. Se não, na igreja, crentaiada. No trabalho, crente. E agora? Pois Jesus ia ao encontro das pessoas. E aí vocês vão dizer, então, estava certo a acusação, ele era igual a eles. Não era. Irmãos, isso aqui, maravilha das maravilhas e uma lição para nós. Quando Jesus ia ao encontro deles, sendo Deus, eles olhavam e diziam assim, ele é dos nossos, está vindo aqui para comer com a gente. E precisava só de um minutinho, para eles chegarem à seguinte conclusão, ele é muito melhor do que nós. Quando Jesus ia ao encontro daquelas pessoas, se sentiam super valorizados, ele é dos nossos, depois dizia assim, não, ele é muito melhor que eu. Foi isso que aconteceu com os discípulos, que foram transformados por uma admiração, uma devoção ao mestre. Foi assim que aconteceu com os pecadores,
que insistiam em se aproximar de Jesus e eram bem recebidos. E eu estou terminando, eu quero dizer para vocês, irmãos, tem espaço para pecador nessa igreja? Tem, irmãos? Glória a Deus. Isso significa que eu posso vir aqui. Pecador miserável como eu sou, louvado seja Deus, tem espaço aqui para mim. Eu não sou um pecador social, como seria naquele contexto. E se eu fosse? Se eu tivesse saído no jornal essa semana aí, fazendo coisa feia, teria espaço para mim aqui? Vocês não iam dizer assim, mas não tem vergonha na cara. Acabou de sair na televisão e agora está vindo aqui na igreja. Teria espaço para mim aqui? Sim ou não, irmãos? E se eu, sendo crente, pastor da igreja, pisar na bola, passar pela humilhação de ter o pecado tornado público, posso voltar? Vocês vão me aceitar? Glória a Deus, glória a Deus. Se você está falando e é do teu coração, só posso dizer glória a Deus. Sabe por que existe igreja, irmãos? Primeiro, para fortalecimento dos santos, como o apóstolo Paulo chama, todo pecador que é filho de Deus. Não, calma aí, ou é pecador ou é filho de Deus. Todo pecador que é filho de Deus é chamado de santo. E o apóstolo João diz, olha que amor maravilhoso que tem o Pai, que Ele nos considera seus filhos, e nós somos filhos dEle. Tem espaço para pecador aqui nessa igreja? Tem, irmãos. Deus estabeleceu a igreja para fortalecimento dos santos e para ser a representação de Jesus Cristo aqui na terra, para ser um ponto de acolhimento, de perdão. Acabou meu tempo. E eu quero encerrar fazendo uma observação. E por favor, se você não entendeu o que eu queria dizer até agora, lá vai a observação. O perdão incondicional de Deus tem que ser praticado na igreja. O acolhimento incondicional do Senhor Jesus Cristo tem que ser praticado na igreja. Nós que nos propomos a sermos discípulos de Jesus Cristo e representarmos o seu caráter como igreja. Acolhimento, perdão incondicional, sem julgamento. Mas quem falou que não é para julgar? Quem falou que não é para julgar? A palavra de Deus, Jesus falou, o apóstolo Paulo, só Jesus já bastava, o apóstolo Paulo também falou. Irmãos, se errar, perdoa. Diga para a pessoa, não sai de perto da gente. Mas por que é para a gente dizer isto? Porque era o que Jesus dizia. E se errar de novo? E se errar de novo, irmãos? Perdoa e diz para a pessoa, não sai de perto de mim, fica aqui comigo. Por que é para falar isto? Porque é o que Jesus fazia. E se errar de novo? Me respondam, por favor. E de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Porque o perdão de Deus é o poder para que a pessoa se liberte. Agora olha aqui para a gente encerrar. Para que a pessoa se liberte da condenação do pecado. Jesus Cristo morreu na cruz e Ele salvou você e eu. Você diz amém? Nos salvou da condenação do pecado. O perdão de Deus nos salva da culpa do pecado. Não precisa mais se aproximar de Deus com culpa, porque o perdão de Deus nos livra da culpa do pecado. Você diz amém? E o apóstolo Paulo escreveu, vamos aproximar, vamos ao encontro de Deus, sem culpa, porque nós somos perdoados. Mas agora para encerrar, se eu parasse por aqui, eu não estaria apresentando o evangelho completo. Lá vai, para encerrar, o evangelho de Lucas faz assim. O perdão de Deus também nos livra da escravidão do pecado. Ninguém vai dizer amém? Porque
quando uma pessoa é alcançada por Jesus, existe poder que liberta da condenação, da culpa e da prática, da escravidão do pecado. Tá, pastor, mas então a gente não vai pecar mais? Aí o apóstolo João diz que, infelizmente, enquanto a gente estiver nesse mundo, se alguém disser eu não peco, é mentiroso. Mas a gente não vive pecando. O Filho de Deus não vive mais escravizado pelo pecado, porque ele foi liberto. Ah, pastor, você não me conhece, você não sabe os pecados que eu cometo. Não sei, e também não preciso saber. Eu só sei da mensagem do Evangelho. Vou repetir: em Jesus Cristo há poder que nos salva da condenação do pecado, da culpa do pecado e da escravidão, da prática do pecado. É para dizer amém, irmãos. Glória a Deus. Eu não vou fazer o teste aqui, tá? Mas é só para você pensar. Se você crê nisto, você pode levantar a mão e responder: eu estou salvo. Não precisa. Eu só quero que você pense. Está tão claro na palavra de Deus, que quando eu aceito aquilo que Jesus fez na cruz, para me libertar da condenação, da culpa e da escravidão do pecado, eu estou salvo. E eu pergunto na igreja adventista: você está salvo? Meia dúzia levanta a mão. Uma vez eu perguntei isso numa igreja, falei: você não precisa levantar a mão. Mas uma pessoa não se aguentou, ela levantou a mão. Sim, amém, pastor, eu creio. Era uma pessoa não adventista na igreja. E eu falei: glória a Deus. Ela falou assim: sim, pastor, eu creio. Era uma visita. E eu não estou desmerecendo a igreja, não estou desmerecendo os adventistas, eu só estou questionando: você aceitou? Você tomou posse da salvação em Jesus Cristo? Que te libertou da condenação, da culpa, e que está trabalhando aí no teu coração, porque Jesus ele não veio para nos salvar em pecado, ele veio para nos salvar do pecado. Você diz amém? Não interessa qual seja o pecado. Mas pastor, eu já estou praticando isso há tanto tempo, isso está agarrado em mim. Há poder, agora vou repetir o texto da senhora White: em Cristo há poder para vencermos todas as nossas tendências, sejam elas herdadas ou adquiridas. Há poder que pagou o preço para te libertar da escravidão, da prática do pecado. Creia nisso. Você diz amém? Amém. Eu creio nisso de todo o coração. Não vou ficar testemunhando aqui dos meus pecados, eu só quero testemunhar: eu creio, eu experimentei. O que seja Deus estender a mão para dizer assim: meu filho, você está perdoado, levanta. Senhor, caí de novo, levanta, você está perdoado, segue. Senhor, estou aqui de novo, vai adiante. Por que você falou de novo? É a primeira vez que eu estou te vendo aqui. Vai, salvo. E se pecar? Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo. Ele é a propiciação, Ele é o nosso substituto, Ele já pagou o preço. Nós temos perdão. E por isso nós podemos dizer: eu estou salvo em Jesus Cristo. Pela fé. É para crer e é para tomar posse desse presente. Pastor, eu tenho um amigo, pastor, ele é muito pecador. Posso trazê-lo na igreja? Traga, o lugar dele é aqui na igreja. E se ele continuar pecando, o lugar dele é aqui na igreja. Até que o perdão de Deus, que quando aceito, nos livra da condenação e da culpa, também vai nos livrar da prática do pecado. A palavra evangelho significa boa notícia. Estou respondendo, o que significa a palavra evangelho? Boa notícia. Qual é a boa notícia? E eu encerro com Lucas capítulo 19, verso 10. Lucas é o único que conta a história de Zaqueu. Jesus chegou na cidade e tinha tanta gente boa, tanto santo, para ele ir na casa lá em Jericó. E ele chegou e falou para Zaqueu: Zaqueu, eu vou na tua casa. Eu, Senhor, o senhor sabe quem eu sou? Sei, você é um dos piores bandidos aqui dessa cidade. Você é o chefe
dos mercenários, dos corruptos aqui dessa cidade. Eu quero ir na tua casa. E ele foi, se hospedou, comeu lá na casa de Zaqueu, e aí no final da festa, Zaqueu, não se aguentando, tomando posse do perdão de Deus, ele falou: Senhor, metade da minha fortuna eu vou vender, vou entregar para os pobres, a outra metade eu vou restituir, quem eu roubei, vou restituir 4 vezes mais. Aqui está o evangelho completo, aceito. Zaqueu foi aceito por Jesus, perdoado por Jesus, salvo por Jesus, e agora mudando de vida por Jesus. E aí Jesus disse, teve salvação nessa casa, e o verso 10, que a gente conhece de cor, Jesus disse qual é a boa notícia dos evangelhos, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Você diz amém? Tem esperança para você e para mim. Glória a Deus, irmãos. Amém. Tem esperança para aquela pessoa da tua família que você diz, é um perdido, tem esperança para ele. Tem esperança para aquela pessoa que é da igreja e você diz, é um hipócrita mesmo. Continua vindo na igreja e está com a vida torta. Tem esperança para essa pessoa. Quem falou? Quem disse? Jesus Cristo. Meu Senhor, meu Salvador, Jesus Cristo. Esta é a boa notícia. Irmãos, eu aprendo muito de Jesus. Eu aprendo muito da vontade dele para a minha vida e do que ele espera de mim, quando eu leio o Evangelho de Lucas.